Graças e paz, meus irmãos. É muito bom estar aqui com vocês novamente. Para quem não me conhece, me chamo Márcio. Atualmente estou ali em Fátima como missionário plantando uma igreja batista, co-irmã desta igreja e congregação dela também. E eu queria também te convidar a orar pela nossa vida, minha vida, da minha família, minha esposa, meus filhos. Temos passado aí um período difícil de doenças lá na nossa casa. Então isso tem prejudicado um pouco o nosso trabalho como missionário. A gente tem sido restringido de transitar às vezes, nossa filha ficou internada. Então eu queria que você orasse por nós, em saúde, para que Deus nos dê também intrepidez. Vivemos no contexto de um bairro ali bem difícil, muitos perigos assolam ali a nossa população. Temos hoje discipulado algumas pessoas e que o Senhor nos dê ali amadurecimento como uma igreja, que o Senhor nos dê essa graça de plantar uma igreja. E se você quiser servir lá também conosco, pelo menos visitar-nos, você pode fazer me procurando após o culto, ok? Então, sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias em João 3,16, um texto conhecido. Dizem que, às vezes, texto conhecido são mais difíceis de pregar por serem conhecidos. João 3,16 até o 21. Dá um tempinho para os irmãos encontrarem, para lermos todos juntos. Estou lendo na NAA, tá? Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do nosso Deus nessa noite. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta noite, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui meditando na Tua Palavra. Que agora as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, e edifique a Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, amém. Eu aposto com você que você gosta de uma boa comédia romântica, Esse talvez seja um dos meus títulos preferidos, Comédias românticas, porque elas tratam de fatos corriqueiros do nosso dia que de algum modo encaixam o amor nelas. Mas o amor não é simplesmente mais um sentimento. Ele não transita só nesses filmes um tanto quanto clichê, onde a mocinha é salva pelo valente e assim eles vivem felizes para sempre. A gente vê amor em diversos contextos. O amor se sacrifica pelas pessoas. Há aqueles que se sacrificam por um ideal, há aqueles que em nome do amor se sacrificam pelos seus filhos. Não é à toa que a gente diz assim, esse aí tem muito amor de mãe, ou para esse só amor de mãe. Acho que as pessoas até veem o amor como algo que, de certa forma, é um sentimento passageiro e acaba confundindo o amor com a paixão. E, de algum modo, esse sentimento arrebatador acaba, em algum momento das nossas vidas, nos pegando desprevenidos. Seja naquela paixão que amadurece durante os anos e que se torna um casamento frutífero, quando você pega o seu filho pela primeira vez e é quase instantâneo. Você ama aquela criança que você pouco conhece e que você nunca ouviu. Ou mesmo naquele momento mais difícil, um momento de dor e súplica, um momento de perda com a morte, onde você acaba, no último instante, sendo resguardado pelo amor. Onde aquela pessoa que você tanto amou morreu e agora você pode ser confortado em saber que em vida você muito amou ou muito foi amado. O amor também pode ser uma acusação. Afinal de contas, ninguém gosta de ouvir "você não me ama" ou "você é um ingrato, você jogou fora o meu amor".
Há um estilo de música hoje chamado sofrência, onde o amor é cantado como um sofrimento, como um punhal que a todo momento está ferindo as outras pessoas. Mas hoje nós não vamos tratar de nenhum desses amores. Nós vamos tratar sobre o amor de Deus, mais precisamente o grande amor de Deus a nos dar a vida eterna através de Cristo Jesus. Essa é a história de João 3,16. Não é à toa que ele é o versículo mais conhecido de toda a Bíblia, porque trata daquilo que todos nós desejamos ter: amor. É isso que nós desejamos. E não é à toa, e não é sem razão, que o autor deste livro é chamado de o discípulo amado. João é conhecido na palavra do Senhor como o discípulo que muito foi amado por Jesus. E ele coloca isso em muitos textos, ao longo do seu evangelho. Ele diz que ele foi aquele que foi amado pelo Senhor. Ele diz totalmente na sua carta que o amor de Deus fez com que a mensagem do evangelho fosse encarnada em Jesus Cristo. João escreve esse livro para um público que já está um tanto quanto esquecido das verdades. É um livro que fala de uma transição. Todos os outros evangelhos já haviam sido escritos e transitavam pelas igrejas. Mas as pessoas estavam esquecendo de uma coisa. Esse homem que pregou a palavra, que morreu numa cruz, não era apenas mais um homem comum, não era mais um mestre, mas ele era o Filho de Deus. A mensagem de João é central, meus irmãos. É a mensagem do Filho de Deus. O Evangelho do Filho do Senhor. É nesse Evangelho que João traz para nós a ideia, aonde a terra é tocada pelo céu, através do Filho de Deus encarnado. É onde o Filho de Deus desce da sua glória e passa a habitar entre nós. As verdades desse livro nos traz uma alegria por sabermos que esse verbo de Deus, Jesus Cristo encarnado, estava desde lá do início, desde a fundação, antes mesmo que existisse mundo. Ele já estava com Deus e era Deus. E através dele todas as coisas foram feitas, porque, afinal de contas, Jesus é o Filho de Deus encarnado. Ele não é apenas um homem, filho de Maria. Ele é o Filho de Deus encarnado. E João deixa isso muito bem claro. Imagina comigo, esse verbo de Deus estava lá no início, quando Adão foi criado. Quando eles decidiram em conjunto, na sua trindade, fazerem um homem à sua imagem e semelhança, para espelhar e espalhar a glória de Deus. Esse Cristo estava lá, quando tristemente o homem abandonou a Deus e se rebelou. E então caiu para longe das graças do Senhor e foi expulso do seu jardim. O verbo de Deus, Jesus Cristo, estava lá quando o primeiro assassinato ocorreu, quando Caim se rebelou contra o seu irmão e o assassinou. Esse verbo de Deus estava lá quando Abraão ofereceu Isaque no altar e ali promoveu o livramento. Esse verbo de Deus estava ali acompanhando toda a história de Israel, no momento onde Deus escolhe um homem segundo o seu coração, Davi, e onde esse homem também cai no meio da sua história. Jesus estava lá quando tudo isso aconteceu, quando a nação se prostituiu, foi dividida, foi levada em cativeiro e sofreu. Jesus estava lá quando essa mesma humanidade estava ali voltando do exílio e se reconstruindo. Jesus estava lá quando os sacrifícios eram colocados, quando o homem tentava se aproximar de Deus, mas a lei somente o condenava, porque pela lei ninguém consegue cumprir os requisitos de Deus. E tanto estava lá que um dia desceu e passou a habitar entre nós. Essa é a grande verdade. Esse Filho de Deus passou a habitar no nosso meio como um de nós. Se fez homem como nós somos homens.
Se fez humanidade como nós, e como diz Hebreus, é um sacerdote que se compadece das nossas necessidades. Ele sabe o que você passa, Ele sabe o que você precisa, e Ele sabe ainda mais como você verdadeiramente pode ser amado. O capítulo 3 de João é um capítulo belíssimo, porque ele está entre o momento onde Jesus começa a ser uma ameaça ao farisaísmo daquela época, aos mestres da lei. Jesus expulsou ali os cambistas do templo, dizendo que a casa do Senhor estava sendo o quê? Estava se prostituindo a uma venda, estava virando um verdadeiro comércio. E hoje isso acontece em muitas igrejas que nós ouvimos falar, igrejas televisivas, né? Como a gente vê, escrachado. Jesus talvez, muito provavelmente, se irritaria e expulsaria aqueles homens por estarem totalmente desvirtuando a igreja do Senhor. Mas olha que interessante, no meio daqueles homens que procuravam, a partir daquele momento, matar a Jesus, existia um homem chamado Nicodemos. Esse homem, um dos líderes do Sinédrio, ao ouvir e ver aquilo que Jesus tinha feito, passou a aproximar-se dele. E uma certa noite chegou ao seu encontro para conversar. Porque ele reconheceu, meus irmãos, Nicodemos reconheceu que Jesus era um bom mestre, vindo da parte de Deus, pela sua autoridade e pelo seu grande poder. Mas até então Nicodemos chega a esse homem, a esse Cristo, como apenas um bom mestre. E Jesus Cristo vai ampliar a visão de Nicodemos, como eu quero ampliar a sua visão também. Naquela noite escura ali, à luz de lamparinas, Nicodemos vai ouvir a maior declaração de amor que ele nunca ouviu em toda a sua vida. E você também é levado comigo a ouvir essa mesma declaração. Jesus fala para Nicodemos que ele precisa nascer de novo se ele quiser ver o reino de Deus e viver nesse reino. Ele precisa ser transformado, ele precisa ser restaurado, ele precisa se arrepender da forma que ele tinha aprendido na lei, nos preceitos. Pesavam sobre Nicodemos 613 preceitos, que a todo momento estavam oprimindo aquele povo. E todo o povo ao redor também estava sendo oprimido. Mas Jesus vai mostrar para Nicodemos que o que ele precisava e o que nós precisamos não são de claras leis que nos oprimem. Mas essas leis precisam ser cumpridas. E elas são cumpridas através de Jesus Cristo, através do grande ato de amor de Jesus Cristo. E então, Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, assim como a serpente foi levantada no deserto por Moisés, assim também o Filho do Homem será levantado. Versículo 14, anterior. Jesus sabia da sua morte e anunciou isso para Nicodemos, em uma noite gelada ali da Galileia, ali da região, e naquele momento disse para ele, para que todos o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus anunciou a sua morte na cruz do Calvário para Nicodemos. Mas ele não diz apenas o motivo que o levaria à morte, mas disse também qual seria os efeitos dessa morte na cruz do Calvário. E ele diz, no verso 16, porque Deus amou o mundo, é porque Ele amou o mundo. Nós às vezes fugimos dessa doutrina tão graciosa da palavra de Deus. Deus amou o mundo. Deus derramou do seu amor. Deus derramou da sua graça. Deus não diz na sua palavra que Deus amou o mundo porque o homem amou a Deus. Mas a palavra de Deus diz que Deus ama o mundo. É de Deus que parte o amor. É de Deus que parte essa busca pelo pecador que está perdido. É Deus que refaz o caminho. É Deus que refaz a aliança com o homem.
É Deus que oferece de si. Ele ama esse mundo de tal maneira que Ele dá o seu único filho. Ele dá de si algo precioso que Ele tinha. E dessa forma, para que todo aquele que nele crê não seja mais o que? Condenado. Condenado. A todo momento no sistema sacrificial, o homem precisava pagar com sangue o seu pecado. Ele precisava oferecer o sangue de animais ali naquele momento de expiação pelo seu pecado. Mas agora, Deus está falando aqui para Nicodemos que através do Filho dele estará sendo completa esse sacrifício, estará sendo completo esse sacrifício. Porque Deus ama este mundo, Ele dá o seu Filho para pagar os nossos pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça mais, não seja mais condenado, mas agora tenha a vida eterna. Assim como naquele período e no nosso, as pessoas são escravas. Elas são escravas, elas procuram uma razão para viver. Eles estavam sendo oprimidos, eles estavam sendo perseguidos por Roma. A todo momento existiam os sumos sacerdotes que colocavam peso sobre eles. E o que Jesus faz aqui então, no seu início de ministério? Ele confronta aquela liderança. Sabe por quê? Aquela liderança dizia que através da obediência completa à lei, eles seriam amados por Deus, eles seriam vislumbrados por Deus, eles seriam ali o povo precioso de Deus. E o que Jesus está falando para eles é: vocês não conseguem fazer isso, mas eu quero dizer para você uma coisa: Deus amou esse mundo, que Ele viu que vocês estavam condenados, Ele viu que vocês estavam sendo escravos, mas agora, para que vocês não sejam mais condenados por esses preceitos, eu vou dar alguma coisa que vai substituir você. E eu dou o meu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Naquele período, as pessoas achavam, os judeus achavam, que o Messias que viria iria condenar todos os pagãos. O Messias olharia para o povo de Israel e diria que aquele povo precioso não seria condenado, mas os infiéis seriam condenados. Mas Jesus diz claramente aqui, para um líder rabínico: vocês são os primeiros a estarem condenados. Vocês são os primeiros a serem condenados. Mas não se preocupem, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo já está condenado, meus irmãos. Ele já está. Desde a queda de Adão, o mundo é condenado. O mundo é foco da ira de Deus. Os homens estão perdidos. Se você não serve a Jesus, você está perdido nos seus pecados. Se você serve de aparência a Jesus, você está perdido nos seus pecados. Mas a palavra do Senhor diz que todo aquele que crê, Jesus não dá aqui para você um novo sistema sacrificial. Jesus não dá para você uma coisa que você não suporta, mas Jesus dá a oportunidade para que o menor, o mais desprezado dos seres humanos tenha uma esperança. E essa esperança é o quê? Crer. Basta você crer em Jesus. E você é feito filho. E os seus pecados são pagos. E ali o sacrifício de Jesus passa a atuar em você de maneira poderosa, e você agora não é mais escravo, mas é um filho livre do pecado. A palavra é clara. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar, mas para salvar, porque o mundo já está condenado. O mundo já está com uma carta de condenação. O tempo está passando
E está chegando a hora final onde Deus vai prestar contas. Todo aquele que já está no mundo, longe de Deus, já está condenado. Já está distante da graça de Deus. E é por isso que a palavra do Senhor diz: quem nele crê não é condenado. Quem nele crê não é jogado fora. Quem nele crê, apesar de ter vários e vários pecados, não é lançado longe. Essa é uma verdade central. Nós somos amados por Deus quando nós obedecemos. É isso que João vai falar mais à frente. Se nós obedecemos ao Senhor, amamos esse Deus. Quem crê nesse Deus não é condenado, não é confundido, porque os seus olhos agora abertos podem ver a graça e correr para os braços de Cristo Jesus. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho de Deus. Aquele povo estava morto em um judaísmo, eles estavam mortos em regras, eles estavam mortos em seus pecados também. Eles estavam distantes, e a todo momento eles faziam de tudo para não reconhecerem a Jesus, a ponto de buscarem a crucificação e morte. O mundo todo sempre foi contrário à vida de Deus, sempre foi contrário à vinda de Jesus, sempre foi contrário à salvação. O homem a todo momento foge de Deus, e por isso está condenado. Porque vive uma vida como se Deus não existisse. A grande verdade, meus irmãos, que é dura de ouvir, é que existem pessoas, até mesmo dentro da igreja, que não creem. Porque o quê? Se com a tua boca confessares e com o teu coração creres que Ele é o Filho de Deus. Não basta somente uma confissão vazia, é preciso coração. Profundidade, quem habita no centro do teu coração. O amor de Deus está aqui, aberto a você, e esse amor tem todo o poder para entrar no mais profundo do seu ser e tirar todos esses pecados, se você crê no Filho de Deus como teu Salvador. Mas se você age como ele não sendo o teu Salvador, você está condenado. O seu caminho é o inferno. O seu caminho é viver uma vida inteira, a partir de agora, longe do Senhor, longe da sua graça. Tudo que você toca é podridão longe de Deus. Você se torna escravo. Olhe para o mundo aí fora, está cada vez mais perdido naquilo que eles tanto desejam, naquilo que eles tanto querem. As pessoas chegam na mais alta posição. Você vê ali na história, quebra da Bolsa de 29. O que aconteceu ali em Nova York? Várias pessoas se jogando dos prédios. Uma guerra estourando aqui próximo de nós. O mundo arrasado, com crises globais a todo momento. O homem com tanto poder nas suas mãos não consegue resolver os seus problemas. Porque esse mundo tenta fazer o papel que só cabe a Deus e ao seu amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele sabe amar. Muito mais do que qualquer comédia romântica, do qualquer filme de paixão. Jesus sabe amar. Deus sabe amar a humanidade e cuidar dela. Deus sabe o que Ele faz. Mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Aqueles líderes estavam cegos, eles conheciam profundamente a palavra. Eles conheciam decorado, muitos daqueles líderes religiosos conheciam decorado a Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Conheciam, passando por tanto tempo, conheciam a lei, os profetas, conheciam os salmos. Mas eles fecharam os olhos dele e não creram no Filho de Deus. Porque a palavra vai dizer por quê. A condenação é esta:
A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O amor de Deus está aqui, a humanidade o rejeita, porque as suas obras são más. O homem não deseja ter uma vida transformada se Deus não abrir o seu coração. A salvação é um ato tremendo, um milagre de Deus, onde homens que antes, mulheres que antes serviam ao diabo, ao pecado, passam a viver poderosamente para o Senhor. Quando você entende para que realmente você foi feito, quando você entende esse amor real de Deus, quando você entende a profundidade do amor de Deus, não é uma coisa simples, meus irmãos, é uma coisa complexa, se fez simples para nós todas as vezes que você passou por esse versículo. Deus amou o mundo, Deus amou o mundo, Deus amou o mundo. Você não tem isso em outro lugar, Deus amou o mundo. A Bíblia não diz em um momento que o homem ama a Deus sem receber nada em troca, mas Deus deu tudo dele para a humanidade. Deu tudo de si, mas os homens amaram mais as suas trevas. Líderes, aqueles que conheciam a palavra. Jesus não está falando dos gentios, daqueles que estavam distantes de Israel. Jesus está falando alguém que vive na minha casa, alguém que há mais de 2000 anos é o meu povo. Esses me rejeitaram e viraram as costas para mim. Eles tinham a escritura ali, eles liam, irmãos. Eles liam, eles sabiam. Mas aquilo tinha se tornado algo morto. Quantas vezes você já pegou a sua palavra e já disse aqui, Senhor, isso aqui é o princípio. É isso aqui que é a vida. É a palavra de Deus que é a minha vida. É a palavra de Deus. Não é o meu livro de autoajuda que está na cabeceira da minha cama. Não são os coaches do momento que diz que você é o melhor, que diz que você é precioso dentro de você, que diz que você só tem que mudar o seu mindset. Não é isso que dizem os gurus da atualidade? Você tem todo o poder dentro de si. Você está só se fechando. Não, meu irmão. Você está morto. Se você não crê em Jesus, você está morto. E você ama mais as trevas, porque as obras que estão no seu coração são más. Deus olha toda a humanidade como mal, mas ainda assim ama o mundo de tal maneira que dá o seu filho. Que dá o seu filho único. Derrama de si o seu Filho único. Pois todo aquele que, versículo 20, pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Há muitas pessoas que, domingo após domingo, sentam-se aqui e acabam nunca se expondo às outras. Acabam nunca se expondo como o corpo de Cristo, porque preferem amar. Cristianismo é coração aberto. Eu vi de uma certa irmã uma vez assim, todo líder cristão tem que ser como um vidro, transparente. Transparente. E a vida cristã é assim, transparente. Transparecer. Você não vive particularmente. O que acontece depois que Jesus sobe aos céus? Ele diz para os seus discípulos se trancarem em cavernas? Não. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando você é crente, você não consegue ficar só no seu coração. Você transparece, você transborda. Assim também, quando você vive as más obras. Você não se aproxima da luz. Porque uma vez perto de Jesus e da luz de Deus, as suas obras são manifestas. Deus, Ele dá uma esperança para nós. Nós vemos nesse texto uma estrutura onde Deus mostra o seu amor, onde Ele diz que a humanidade está caída, mas nos dá novamente uma esperança. Verso 21. Quem pratica a verdade se aproxima da luz para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O amor de Deus perpassa na sua vida.
ele aprofunda no seu coração. Ele vai diretamente questionando no que você acredita, no que você acha bom. Transforma o teu coração. Molda uma nova mentalidade e faz de você agora aquele que se aproxima da luz de Deus. Jesus Cristo está encerrando essa conversa com Nicodemos, dizendo para Nicodemos claramente: Nicodemos, você reconhece que eu sou o bom mestre, que venho da parte de Deus. E eu digo para você uma coisa: se você ama essa luz, quem pratica a verdade se aproxima dela. Então creia que Jesus é o Filho de Deus. Existem algumas mensagens para você essa noite que vêm diretamente do trono de Deus. A primeira mensagem é que Deus amou e ama a humanidade. O seu amor não foi extinto. Ele continua fluindo diretamente da sua cruz. O seu sacrifício foi a paga final pelos nossos pecados. E eles continuam fluindo. O que você precisa orar nessa noite, meu irmão, é que para você reconhecer esse amor, temos a segurança do seu cuidado e da sua salvação, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E se nós crermos nesse Filho, nós não somos condenados. A humanidade estava destroçada, mas o próprio Deus mandou dos céus o seu Filho para nos salvar e nos dar esperança. Você crê no Filho de Deus? Você crê nesse Jesus como teu Senhor? Não como um bom mestre, não como mais alguém que vai te dar princípios de moral e de bons costumes. Não, esse não é qualquer mestre, esse é o Filho de Deus encarnado. E Ele amou o mundo de tal maneira, dando de si tudo. Dando de si tudo. Jesus não deu só uma parte da sua vida. A palavra de Deus diz que Ele amou os seus discípulos e amou até o fim. Tudo, todo o seu ser, comprometido com esse amor, todo o seu ser comprometido com esse sacrifício, todo o seu ser de segunda a segunda comprometido com a sua missão. Jesus Cristo não esquece o que Ele veio fazer. Jesus Cristo não esquece quem Ele é, mas Ele, através do seu amor a todo dia, lança de si. Consola os seus discípulos e hoje mesmo consola o teu coração. Ainda que você seja o mais pecador, ainda que você seja a maior pecadora, nesse momento o amor de Deus quer te alcançar aí onde você está. O amor de Deus quer quebrar as barreiras do pecado que tem prendido a tua vida. Deus entrou no meio da história da humanidade, entregando o seu Filho Jesus, que não tinha pecado, que não tinha defeitos, ovelha muda. Ele foi pregado na cruz no seu lugar. Foram os seus pecados, foram os meus pecados que mataram a Jesus na cruz. E Ele não olha para isso, mas Ele derrama o seu amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e nos deu a vida eterna. Quem não crer em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, continua condenado em seu pecado. Está amarrado. E tudo que você toca é destruído. Seja no seu relacionamento, você nunca consegue chegar até Deus. Há uma ideia moderna que você não precisa de igreja para chegar a Deus. Há uma ideia que você não precisa da Bíblia para você chegar a Deus. Há uma ideia que você pode usar trechos da palavra como um amuleto. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se seu compromisso não é integral com o Senhor, você não é um filho de Deus. Se o seu compromisso não é integral, você não crê nesse Cristo. Porque esse Cristo é totalidade.
Uma vez que você se aproxima dele, como a gente ouviu ontem, né, na nossa pregação aqui no Culto Atitude, você precisa ter o compromisso com ele, saber o custo de o seguir. Assim mesmo a palavra do Senhor diz aqui: quem não crê já está condenado, porque não creu. A humanidade só tem 2 caminhos: ou ela crer em Jesus e caminha para a eternidade com ele, sendo chamado como seu filho, ou ela rejeita a Jesus e caminha para o inferno. Deus não tem compromisso em nos fazer felizes. Deus tem compromisso em ser glorificado. Essa semana eu estava lendo um livro chamado Livro dos Mártires. Conta a história um pouco dos mártires do primeiro século, os cristãos. E nesse livro teve uma história que me chamou muita atenção. Uma mãe leva seu filho ali numa arena, no Coliseu. E um dos crentes estava sendo martirizado. E ele disse assim: você pode chamar uma criança aqui, que ela vai confessar a Cristo do meio do povo. E a história diz que foi se chamada uma criança, essa criança. E ele confessou a Cristo. E sabe qual foi, o que aconteceu depois? Aplaudiram ele? Não. Louvaram ele? Não. Ele foi decapitado na frente da sua mãe. E sabe o que a mãe dele disse antes dele ser decapitado? Meu filho, suporte, porque essa dor vai passar e logo você vai estar nos braços de Cristo. Você diria isso para o seu filho? Você diria isso para o seu cônjuge? Suporte, porque logo você vai estar com Cristo. A mensagem da cruz é essa: suporte, porque logo você vai estar com Cristo. As dores dessa vida não se comparam. E nós temos aqui: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, não seja afastado de Deus, mas tenha a vida eterna. Viva para o Senhor. Tome uma decisão. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado por esse dia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. O Teu amor, que é tão grande, Pai, foi derramado sobre nós. Deus amou o mundo de tal maneira, Pai, que deu o Seu Filho unigênito, Senhor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Jesus, não deixa que a gente desconfie do Teu amor. Não deixa, Senhor, com que nós nos esqueçamos do Teu amor, Senhor. Não deixa com que nós sejamos condenados, ó Pai, mas que nós creiamos que Tu, Pai, é o nosso único Salvador. Se há alguém aqui no nosso meio, Senhor, que não confessa a Jesus, que ele seja constrangido por essa mensagem. Que ele não vire um escravo das trevas, mas venha para o reino do Senhor. E todo aquele, Pai, que confessa a Jesus, que ele, como bom soldado, não se afaste das palavras do Senhor, mas seja intrépido, Senhor, em proclamar a Jesus. Que essa semana seja uma semana de vitória na vida de cada crente aqui, Pai, e de testemunho para a Tua glória e para a Tua honra. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.